Às vezes sai uma notícia, o preço sobe e reverte mesmo assim, né? Por que que quando eu vendo o preço sobe e quando eu compro o preço cai, né? Para que lado que o mercado vai, afinal de contas, né? O preço está caindo aqui, fez um pullback, opa, voltou a entrar fluxo vendedor, vendi, pá, me estopou. Ah, o mercado está revertendo, né? Pá, fiz um pullback, opa, entrou fluxo comprador, pá, até andou, não saiu, pô, reverteu e me tirou. Aí daqui a pouco, se o cara resolve comprar aqui, é estopado. Então, para que lado o mercado está indo? Como que eu sei para onde o mercado vai? Tá? Então, eu estou pegando aqui e mostrando para vocês alguns probleminhas, algumas dores que acontecem ali durante o dia a dia da gente operando, né? Que você olhar um indicador, olhar o gráfico, olhar para esse action, às vezes até fluxo. Eu uso o fluxo, eu uso tudo isso aí. Olhar essas coisas não me dá a informação que eu preciso para saber direcional, para saber quanto o preço pode andar, até onde pode andar, onde ele pode reverter. E é isso que a gente precisa saber para ganhar dinheiro, pessoal. Para a gente ter entradas mais assertivas, para a gente melhorar o nosso risco-retorno, para a gente colocar um stop do tamanho adequado, para deixar o preço trabalhar e não, né, ser violinado o tempo todo. E principalmente, até onde eu posso carregar aquela operação. Né? Que inclusive é o próximo exemplo aqui. Ó. Opa! Finalmente acertei a direção. Até onde que o preço deve ir? Qual que é o alvo que eu devo buscar? Então você coloca lá uma operação, até com uma operação boa, né? E aí você sai e o mercado anda 3, 4, 5 vezes mais depois de você sair. Às vezes é melhor tomar um stop do que acontecer isso, né? Não, não é melhor não. Mas dá aquela dor de corno, a famosa dor de corno, ou mão de alface, sei lá, como você quiser apelidar, de não participar do movimento que, né, poderia andar muito mais. E tem maneiras de você descobrir quando o mercado vai andar mais e quando vai andar menos, tá, pessoal? Não estou falando que você vai conseguir pegar todos os trades, do cu do mosquito até o rabo do, né? Não é isso, mas você sabendo quando o mercado pode andar mais, você pegar operações e tentar alongar mais, isso, esse tipo de detalhe que faz a diferença no resultado. Entende? O detalhe que mais faz diferença de todos, evitar aqueles dias de maior perda. Esse, com certeza, é o principal. Você evitar tomar atitudes e ações que sejam nocivas ao crescimento do seu capital, né? Mexer no stop loss, dobrar o lote, né? Sair do seu gerenciamento, perder o controle e sair operando qualquer coisa. Então, isso é o mais nocivo. Mas mesmo o cara que opera certinho, ele pode ainda ganhar pouco ou não ser lucrativo, porque falta informação técnica, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara, ele pode ter a maior técnica, ser o maior expert do mundo. Se ele fizer cagada ali de gestão, ele não vai ser lucrativo também, tá, pessoal? Ele vai quebrar a conta, tá? Então, a gente não vai falar nessa área de emocional hoje, né? A gente vai focar no como essa parte técnica pode ajudar você a melhorar a assertividade, saber qual o tamanho correto de stop usar, saber quando alongar as operações, saber para que lado o mercado está se posicionando, para cima ou para baixo, ou para um range, e principalmente quanto o mercado pode andar, né? Essas coisas aí que vão fazer diferença no teu resultado, tá? E aqui, então beleza, então eu devo olhar a tendência de longo prazo, eu devo sair do intraday e ir para um time frame mais longo, 30 minutos, 1 hora, 4, e operar a tendência, né? Para entrar e ir a favor do movimento, beleza. Olha aqui, ó, tendência baixa e tal, veio um movimento, veio um pullback, opa, entrei. Pau, reverteu. Por que reverteu bem no dia que eu entrei aqui? Né? Como que eu vou saber que essa queda do preço de 7,38% significava que já tinha caído demais? Porque 7% pode ser bastante para o S&P, para o Nasdaq, mas para outros ativos pode ser um dia, por exemplo, petróleo. Então, como eu sei
se caiu muito ou pouco, quanto pode andar, se o mercado tende a reverter no dia de hoje, tende a andar de lado ou tende a explodir para algum lado. Então, essas são respostas, na verdade, essas são perguntas cuja resposta não está na tela, pessoal. Ela está fora da tela. Tá? Eu tinha colocado aqui, ó. Essas são perguntas, erros, problemas e situações que todo trader tem no dia a dia e que a maioria tenta responder olhando apenas para o preço ou mudando de estilo operacional para outro que olha somente o preço também e, né, não vai encontrar, pessoal. Então, o que eu tenho para vocês aqui é uma boa notícia, é que praticamente todos esses problemas que eu mostrei aí têm uma solução. Basta saber aí onde achar essas respostas. Aqui são imagens de alguns dos modelos que a gente tem na nossa research. A gente vai falar de cada um deles, tá? Mas, antes, né, da gente entrar nisso aqui, eu preciso explicar um pouco melhor para vocês o que é o mercado de opções, por que ele é tão importante, tá? Então, aqui a gente tem um modelo de posicionamento do market maker. Ele serve para a gente entender onde o mercado está posicionado com maior volume financeiro e onde o market maker vai ter que atuar de maneira mais forte, né? Então, é o nosso modelo aí que classifica o fluxo em tempo real. A gente tem o modelo, esse foi o nosso primeiro modelinho. Quem já é aluno aí, quem já assistiu a nossa live, já viu isso aqui, já está cansado de ver. Tem um monte de concorrente aí, às vezes o cara não faz a mínima ideia do que está falando, mas fez um modelinho, copiou, eu ensinava como montar esse modelo em Python, né, para o pessoal fazer, mas é um modelo interessante, ele moda todas as calls como gama positivo, a gente assume que o dealer está comprado em call e vendido em put. Isso é verdade num skill onde o mercado está mais posicionado em put, né, e vendendo call. Mas se o skill muda, o dealer não fica comprado em call. Pode ficar vendido. Então, é um modelo meio que foi defasado com o tempo, mas a gente conseguiu ressuscitar ele e melhorá-lo, tá? O Dealer Tactical Exposure é um modelo que a gente classifica o fluxo em tempo real ali das opções que estão entrando, saindo, comprando, vendendo. E aí, em amarelo aqui é o delta, em verde é o gama e em branco é o preço, né? Então, delta puxando, o preço sobe, delta invertendo ali, revertendo, puxando o preço para baixo, né? Então, assim, não tem muito segredo aqui, só bater o olho que já entende. Aqui começa a complicar um pouquinho, e aqui está uma das primeiras novidades da live de hoje. Quem já é aluno já está cansado de ver isso. Agora isso aqui é uma coisa nova. O IV Term Structure, ele mostra a volatilidade implícita at the money para cada vencimento do ativo, né? E a gente usa a curvatura desse IV Term Structure para entender se o mercado está esperando uma volatilidade maior ou menor, e a gente usa isso para calcular o range do dia, tá? A gente tem um modelo onde a gente olha o IV0DT, como o mercado fechou agora, a gente está de noite, né? Não tem opção 0DT, ela já expirou. Só tem a 1 DTE aqui, né? Então amanhã, depois da meia-noite, já vai mostrar aqui, né? Qual a volatilidade implícita da vol 0DT, qual a vol esperada, o risco em pontos e o range diário. E a gente usa também o modelo 30 DTE, que é meio que o benchmark, né? O VIX é calculado baseado em 30 DTE, o VVIX, que é a vol do VIX, o skill da Cboe, é tudo 30, então é meio que um benchmark usar esse 30 DTE. Então aqui, ó, a vol at the money, que é o strike mais próximo do preço do ativo, está mostrando um movimento anualizado de 13,58, o que dá uma vol diária de 0,86, arredondando aqui. Tá? Isso representa 6,6 pontos de stop pela frequência que a gente usa, de 10% da vol. Tá, pessoal? Então, os alunos da mentoria já sabem o que é isso, né? Então, a gente já calcula o stop aqui, tanto com o IV30 e com o IV0DT, para o trader saber quão
Qual é o tamanho do stop que ele tem que usar para as operações daquele dia? Ah, William, mas todo dia muda? Toda hora muda essa atualização em tempo real. Tá? A gente fazia isso uma vez por dia com o lançamento desses modelos aqui, que atualiza em tempo real, dá para calcular a vol e mudar o tamanho do stop o dia inteiro. Tá? E aí a gente calcula a máxima e a mínima do dia com base nessa vol esperada. Tá, pessoal? Então esse é um dos modelos que a gente está lançando hoje. Tá? Aqui é o skill que ele pega a curva de volatilidade e plota aqui no eixo X, né? De Moneyness, né? Ou strike, ou delta. A gente tem várias formas de visualizar em Moneyness, né? Quanto distante do preço do spot está esse strike, né? Ou mostrar o strike, ou interpolar e mostrar em delta, né? Quanto que está o IV para cada delta, delta 50, quanto está o IV da call de delta 25, quanto tá? Isso ajuda demais, pessoal. E a gente tem um componente aqui de inteligência que classifica para a gente se a curvatura dessa curva de volatilidade aqui do skill está mostrando um movimento defensivo, uma pressão defensiva, ou uma pressão neutra, ou uma pressão bullish no ativo, por exemplo. Vamos pegar aqui o petróleo. Olha o skill completamente invertido, o lado das calls aqui do lado direito puxando para cima. Tá? Então, tem uma pressão de upside aqui. E no ouro, inverteu também agora. Né? Inverteu a volatilidade implícita da call de 25 e de delta 10 está maior do que a at the money e da put de 25. Tá? Então, essa inclinação da curva de volatilidade é algo que mostra para você para que lado o mercado está apostando naquele ativo. Então, isso aqui será que poderia ajudar você saber isso? Eu acho que sim. Realmente, isso é muita coisa e eu não vou conseguir explicar tudo, né, isso daqui na live de hoje, mas eu quero alertar vocês que isso aqui existe, que você pode usar e que não é difícil aprender. É a coisa mais fácil do mundo aprender isso aqui. Depende aí de 2 ou 3 semanas de estudo, de dedicação da sua parte. E você vira craque nisso aqui. Vol Surface, quem já viu esse modelo aqui alguma vez? A superfície de vol do dealer. Né? A gente pega a volatilidade implícita, ao invés de traçar numa reta aqui, a gente joga um eixo Z aqui, né? Que é o Days to Expire. Então, quanto mais próximo aqui, mais perto de vencer. Quanto mais lá para o fundo, mais longe do vencimento. Né? E aí a gente tem toda a curva de volatilidade, toda a superfície de vol. E é com base nisso daqui que é classificado os trades, tá, pessoal? Que a gente sabe se o mercado está comprando ou vendendo uma opção e qual lado o dealer está posicionado naquela opção, se ele está comprado ou vendido, porque isso muda tudo. A classificação daquela ordem, quando ela sai lá no time trades da opção, muda completamente a gente saber se o dealer está comprado ou vendido nela, por causa da exposição em gama, né? Então, os alunos aí já sabem o que eu estou falando. Então, antes da gente entender isso aqui, vol, implícita, gamma levels, é preciso entender de onde essas informações surgem, que é do mercado de opções. Né? O mercado de opções não mostra apenas o preço, ele revela como os grandes participantes estão precificando risco, probabilidade e expectativas para o futuro. Todos os dias, bancos, market makers, fundos quantitativos, hedge funds, gestores institucionais e grandes empresas negociam bilhões de dólares em contratos para proteger carteiras, especular ou estruturar operações complexas. E tudo isso entra ali nas opções, tá, pessoal? Então, diferente do mercado à vista, onde observamos apenas compradores e vendedores negociando o preço ali no leilão, né? E aí a gente tem alguns indicadores derivados disso, footprint, volume profile, tudo que é base ali do leilão é compra e venda, né? Traders entrando passivo e tal. Isso são coisas que a gente olha também, o fluxo, principalmente em cima das regiões onde tem grande posicionamento. Né? Então, o mercado à vista e o mercado de futuro é isso. Né? Agora, o mercado de opções, ele revela também como os participantes estão precificando risco, probabilidade
e expectativa para o futuro. E é justamente dessa enorme quantidade de informações que surgem métricas de expectativa, como a volatilidade implícita, skill, estrutura a termo e diversas outras ferramentas utilizadas por participantes institucionais e também métricas de posicionamento com base no delta hedge dos dealers. Tá? Eu já fiz essa live algumas vezes, eu tentei explicar delta hedge para pessoas leigas que nunca ouviram falar de opções. Não vou mais fazer isso, hoje não vai ser o caso. Eu vou ensinar de uma maneira mais didática como que as opções impactam no ativo, sem entrar na parte técnica de delta hedge, tá, pessoal? Senão, vai confundir a cabeça de vocês, né? Mas por que que esse fluxo de opções, por que que o mercado de opções, ele mexe tanto nos ativos, né? Acho que essa é a principal pergunta de hoje. Acho que vocês entenderam ali que a gente tem as ferramentas que podem te ajudar e tal, mas por que as opções, né? Por que que esse mercadinho aí é tão importante? Por que que ele mexe? Ao longo dos últimos 20, 25 anos aí, né? O mercado ele foi mudando, foram acontecendo alguns eventos regulatórios, políticos, de microestrutura das bolsas, né? De mudança de legislação, né? Entre outras, que foram mudando completamente a microestrutura do mercado. O que é microestrutura? É o que acontece ali dentro da bolsa, no nível de informações mais rápido possível, quem está agredindo quem, qual velocidade a ordem está chegando e tal. 30 anos atrás, pessoal, 40 anos, era um monte de velho lá na bolsa, gritando um com o outro, fazendo sinal de mão, pegando papelzinho, se empurrando para lá e para cá. Quem já viu qualquer filme aí de bolsa ou vídeo sabe o que eu estou falando. Né? Hoje não tem mais isso. É um monte de robozada inserindo ordem para lá e para cá, com base num algoritmo programado para fazer exatamente aquilo ali que ele tem que fazer, com base em premissas, em drivers, enfim. Tem estratégia para tudo quanto é lado, é tudo algoritmizado. Tem os traders, como nós, que estão ali operando manual também, né? Mas isso virou uma parcela pequena do que é o mercado hoje em dia. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque de todas essas mudanças que foram mudando, né, e pavimentando o caminho para os algoritmos tomarem o fluxo hoje em dia, né, que inclusive é algo que fez com que o tape reading acabasse, o tape reading tradicional lá que a gente olhava quem bateu e quem tomou, qual que é a corretora e tal. Até 2008 a gente sabia qual corretora estava sendo agredida lá no mercado americano. Só no Brasil que tem isso até hoje, tá, pessoal? No mundo inteiro é tela cega, a gente não vê mais qual banco ou corretora. E nem sei se isso presta olhar hoje em dia na B3. Tá? Então, assim, de tudo o que foi pavimentando, o espaço gerou a oportunidade para a principal mudança que mais impactou o mercado atualmente, que é o lançamento das opções 0 DTE. Tá? Eu perguntei lá atrás o que era opção 0 DTE, alguns responderam, outros não, né? Na verdade, eu pedi para responder só quem não soubesse o que é isso. Mas, olha lá, Luiz, eu já operei o Futurão no Viva Voz, né? Temos um dinossauro aí. Então, Luiz, mais do que ninguém que está aqui, sabe o quanto que o mercado mudou completamente, né? E na minha opinião, e na opinião de muitos analistas, traders, gestores, essa mudança aqui, ó, lançamento das opções 0 DTE, feita pela Cboe lá, inicialmente no SPX, depois no Nasdaq e nos outros ETFs, né? Foi uma das principais mudanças que mexeram no mercado. Tá? Por quê? Porque quando isso foi lançado, pessoal, o volume simplesmente explodiu, tá? O que tem de tão atrativo na opção de vencimento diário? Primeiro, ela é bem mais barata do que opções. Quanto mais longe do vencimento você for comprar uma call, uma put, mais caro você vai pagar. Tá?
Então, para especulação de curto prazo, esse é meio que o instrumento perfeito, porque o custo dela é baratinho e nas opções, se você operar comprado, né, na call e na put, você só perde o valor que você pagou no prêmio. Não tem como você perder mais. Então, é um excelente instrumento de gestão também, tá? Claro que se você vender a opção, aí sim você pode perder muito mais, né? Mas, por serem instrumentos ali, ativos extremamente voláteis, baratos, que dava para especular, que dava para se proteger no curto prazo ali, o mercado adotou em massa. O volume explodiu. Esse print aqui, do Notional, né? Somente das opções de S&P, estava batendo 2,2 trilhões de dólares operados diariamente, daily basis, tá? Hoje, vocês imaginam que está em quanto? Em fechamento de julho de 2026. Se alguém quiser chutar aí, acho que, se não for aluno meu ou não tiver visto alguma live, não vai saber. Mas mais do que triplicou o volume notional negociado somente em SPX, tá, pessoal? Tem mais de 6 trilhões de dólares negociados em opções de SPX, quase 10 em todos os ativos, tá? O SPX é o principal benchmark e é o mais tradeado, tá, pessoal? Em segundo o Nasdaq. Eu até falo para os alunos, se você opera S&P, você tem que olhar primeiro o S&P, depois o SPY e também olhar o Nasdaq. Se você opera Nasdaq, você tem que olhar primeiro o que está acontecendo nas opções de S&P, depois na do MDX do QQQ. Tá? E, pessoal, além do volume, aqui o volume está normalizado em porcentagem, tá? Além do volume aumentar, a fatia do volume 0DT foi crescendo ano a ano, ó, e hoje representa mais de 60% do volume total das opções. Tá? Isso daqui até o final de 2025, atualmente já está um pouquinho acima de 60%, tá? É o principal ativo. Mas não que os outros vencimentos para frente não importem, sim, importa tanto ou talvez até mais que o 0DT, mas é aqui que concentra o maior volume especulativo de fluxo que impacta no preço. Ok? Então vamos lá. Por que a opção impacta tanto, né? Porque a gente tem um player do mercado que é o cara que dá liquidez para tudo isso ser executado, que é o market maker, pessoal, é o dealer, né? E o dealer, ele não pode ficar exposto à oscilação da opção, então ele precisa se hedgear. Qual que é o instrumento que ele faz esse hedge? Esse hedge do delta, né? O delta é a sensibilidade do preço da opção ao preço do ativo, ou seja, quanto a opção vai andar de acordo com quanto o preço do ativo anda, né? Então, é o principal ali que o dealer tem que fazer hedge, né? Delta, por isso a técnica se chama delta hedge. Então, qual que é o instrumento que o dealer, market maker, usa para fazer hedge? Os contratos futuros que vocês operam aí. Nasdaq, NQ, OES, o GC para o ouro. Por que não é o spot, Jonas? Porque não existe SPX spot, não existe NDX spot. Ele é um índice sintético, só existem as opções desses ativos. Tá? Eu estou até aqui com a IB aberta. Esse aqui é o Option Chain. Deixa eu abrir aqui o SPX. O SPX você consegue, o SPX, NDX, o VIX, você consegue abrir e operar a opção aqui, mas você não consegue operar o ativo. Ó. Não tem BDS, tem o Last Price porque ele é um índice sintético, mas ele não é um ativo operável, entendeu? You cannot trade an index, ó, porque ele é um índice. Por isso existe o índice futuro, entendeu? Agora, claro que se for um fluxo de opção em Apple, Nvidia, aí sim tem o ativo spot. Só que tem um problema. Ela fecha às 5 horas da tarde, tem o pós-market, vai até 8 da noite, e só abre o pré-market às 6 da manhã. E se acontece uma catástrofe entre as 8 da noite e as 6 da manhã?
aonde que o dealer vai executar a hedge, né? No contrato futuro. Então, o dealer, ele opta por fazer o hedge do contrato futuro de quase tudo, tá? Claro, sim, é feito em ação também. E agora a CME lançou os futuros de ações. Ainda não pegou, o volume está ridículo, mas o pessoal está perguntando aí se travou ou se caiu. Me dá um feedback aí, pessoal, se vocês estão me ouvindo. Vou esperar aí vocês responderem. Eu estou com um monte de guia aberta. Deixa eu fechar aqui. O pessoal está falando que está normal. Então, vou dar continuidade aqui, tá? Beleza. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Então, assim, voltando, quando a gente tem essas paralisações, eu perco meio fio da meada. Então, o hedge que o dealer faz, ao dar liquidez nas opções, é nos contratos futuros. Por isso que ele impacta tanto, tá, pessoal? Diferente do contrato futuro, que tem um contrato futuro só a cada 3 meses, né? Por exemplo, a gente está operando o Nasdaq, o contrato que vence em setembro. Depois de setembro, vai mudar para o contrato de dezembro, né? Então, é um vencimento trimestral. Diferente do contrato futuro, que praticamente concentra tudo ali, né? No vencimento mais próximo. Nas opções, tem 1 bilhão de vencimento diferente, ó. Vamos pegar aqui, ó, só de S&P, todos os dias tem, ó. Até 2031 tem opção aqui, tá? Claro que não tem 0DT até lá, chega, quando fica muito longe, começa a ter só a semanal, né? Então, não é um ativo líquido, igual é a ação, igual é o contrato futuro. Por isso que o dealer é tão necessário nesse mercado, porque ele dá liquidez para os players conseguirem executar suas ordens, entendeu? Inclusive, é um problema aqui do Brasil. Tem 4 ativos só que tem liquidez em opção. Porque o dealer não tem market maker na tela, na grande maioria das ações. Tem ali em Petro, Itaú, BB, talvez, né? Um pouquinho. E Bova 11, né? Dólar, tudo os outros ativos é tudo executado em balcão. E o principal problema de opções no Brasil é esse. O volume negociado em OTC, que são as opções flex, né? Opções flexíveis, ele é executado em balcão, ou seja, não tem reporte de volume, não tem reporte de interesse, de open interest, não tem reporte de preços bid-ask, trades executados, para a gente calcular a curva de vol. Não tem informação, é cliente com corretora, cliente com banco direto. Então, o Gamma Levels, o impacto do fluxo do dealer, faz preço no Brasil? Faz. Muito. Mas é muito mais difícil ser calculado. Diferente dos Estados Unidos, que por causa desses 2 eventos aqui, ó, Regulation, NMS, e Volcker Rule, praticamente 97% do volume negociado é negociado em opções listadas. Tá, pessoal? Então, o mercado americano é meio que o mercado onde isso aqui mais funciona, tá? Ou pelo menos o mercado mais transparente para a gente conseguir entender esse posicionamento. Tá? Beleza, como é que funciona o Delta Hedge do dealer? Vamos entender aqui rapidamente. Né? A gente tem 2 etapas na técnica de Delta Hedge. A etapa número 1, que é quando a ordem é aberta ou fechada, né? Que é o Delta Hedge de fluxo primário. É quando o trader, ou um banco, ou um gestor, compra uma call, ou compra uma put, ou vende uma call, vende uma put, e aí o dealer, ele é contraparte nessa operação. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou o Warren Buffett. O Warren Buffett é um fundo, né? Ele não é market maker. Ele precisa comprar 50 mil calls de SanDisk, que é uma das principais empresas de memória que está mais subindo aí com o momento. Ele quer se expor, mas quer se expor através de opção. Quem vai vender 50 mil opção para o Warren Buffett? Não tem, né? Então,
o dealer tem que negociar com o market maker. Ele liga na Citadel, ele liga na Jane Street, ele liga na Virtu. Não ele, né, pessoal? O velho tá quase morrendo. Mas alguém da equipe faz isso e negocia-se preço, vol e strike ali, quanto vai ser pago, né? E aí executa. E o dealer, ele fica com essa exposição, vendido nessas 50 mil calls. Então você imagina se o preço explode para cima. O Warren Buffett vai estar rindo de orelha a orelha, né? Ele está comprado nessa call. E o dealer que está na ponta contrária, tomando no rabo, com o preço subindo e a call se valorizando. Ele está vendido em call. Então, se o preço está subindo, ele está tomando pau. Então, é aqui que surge a primeira necessidade de hedge do dealer, pessoal, que é o hedge desse fluxo primário, né? Eu até fiz um esqueminha aqui, ó, para vocês entenderem qual é o esquema que precisa ser feito, dependendo do sinal da opção, né? Daqui a pouquinho a gente vai lá. E a segunda etapa do hedge, que é ainda mais impactante, é os fluxos de segunda ordem, que é o impacto do gama, da volatilidade e do tempo. Conforme o tempo vai passando, o delta da opção vai mudando e o dealer tem que redear isso. Se a volatilidade sobe ou cai, isso muda o delta da opção e o dealer tem que ajustar o seu hedge. Se o preço do ativo se move, o gama mexe no delta do dealer. Isso aqui é o que mais faz o delta mudar e o que mais impacta o dealer, que tem que sair agredindo ordem lá no contrato futuro do NQ que você opera. Por isso, muitas vezes você é violinado e você não faz nem ideia por quê. Porque tem uma pessoa, na verdade, um robô do dealer, que precisa comprar ou vender com urgência, rapidamente, de maneira sistemática. Não é uma pessoa executando ali, buscando o seu fundo ali, o seu stop. Não, ele simplesmente precisa entrar naquele momento, naquela hora, naquele preço, para arrediar o delta dele e só. A gente chama isso de fluxo sistemático. Por quê? Aquele fluxo vai entrar, independente se o preço está subindo, caindo, andando de lado. Entende? Vamos falar um pouco disso daqui. E depois a gente fala de vol, por que a vol é tão importante. Né? Como é que funciona o delta hedge, pessoal? Nesse exemplo de call comprada, o dealer fica vendido em call. É assim que é o payoff de uma call vendida. Se o preço sobe, o preço da ação sobe, o dealer perde dinheiro. Esse aqui é um gráfico de valor financeiro. Isso que é um gráfico de payoff. Tá? Se o preço cai, o dealer ganha dinheiro, né? Porque ele recebeu o prêmio, o preço da opção vai cair, então ele vai recomprar mais barato depois. Certo? Então, o que acontece, o que o dealer tem que fazer para redear contra uma subida do preço? Ele tem que comprar a quantidade de ações ou de índice suficiente para redear aquele delta da opção. Vamos supor que a opção tem delta 50, ele vai comprar 50 ações. Delta 80, 80 ações, multiplicado pela quantidade de contratos. É simples assim, pessoal. Aqui a gente não vai ficar entrando em termos técnicos e tal, mas entender o delta hedge não é difícil. Aqui, ó, opção de amanhã do S&P. Essa opção aqui, ela tem um delta de 0,50. Cada contrato de opção são 100 ações, ou 100 unidades de índice. 100 vezes 0,50 é igual a delta 100 vezes 0,5 é igual a delta 50. Se eu comprar uma call aqui do dealer, ele vai ficar vendido nessa call e ele tem que comprar 50 dólares em delta, em S&P. Tá? Daqui a pouco eu mostro quantos contratos ele tem que comprar. Então, o dealer comprando o ativo, o que vai acontecer se o preço subir? Se o preço subir, ele vai perder na call vendida, né? Mas vai ganhar no ativo que está subindo, ou seja, ele vai estar redeado, entendeu? Então, a nova curva de payoff dele é essa daqui, ó. Ele fica redeado por um certo período aqui. O objetivo do market maker não é ganhar dinheiro direcional, tá, pessoal? E sim ganhar no spread. Então,
ele tem a curva de volatilidade dele, ele sabe quanto ele deve cobrar para comprar ou para vender, então ele compra mais barato de você e ele vende mais caro para outra pessoa. E aí ele embolsa aquela diferença entre o bid e o ask, que é o spread. É esse o objetivo do dealer, ganhar no spread. Quanto mais a volatilidade aumenta, maior tem que ser esse spread, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o delta hedge, ele protege o dealer por uma faixa de intervalo aqui, ó, dependendo do tanto do gama e do tamanho da vol. Se o preço começar a andar demais para cima, vai chegar um momento aqui que ele vai começar a ficar levemente negativo. Ou se o preço cair demais, também, porque, né, se o preço subir, vai chegar um momento que ele vai começar a perder mais na opção do que ganha no ativo. E se o preço cair demais, vai chegar um momento que ele começa a perder mais na opção do que ele recebe no prêmio da call. Então, o delta hedge inicial, pessoal, ele serve para fazer uma trava inicial que protege o dealer por uma faixa. E essa faixa é determinada pelo gama e pela vol implícita. Ok? Ok, e agora que entra o hedge de fluxo de segunda ordem. Porque se o preço começa a se mexer, o gama, que é uma derivada do delta, né, que mostra quanto o delta vai mudar dependendo de quanto o preço se move, isso que é o gama, é a coisa mais simples que tem, tá, pessoal? Se o preço começar a mexer demais, o gama vai mudar o delta da opção e o dealer vai ter que irradiar isso. Se a volatilidade implícita começar a subir muito ou cair muito, vai mudar o delta do dealer. E conforme o tempo da opção vai passando e vai chegando próximo da expiração, isso vai impactando o delta também. O tempo, ele empurra o delta do que está fora do dinheiro para 0 e o que está dentro do dinheiro para 1, para ser exercido no final do dia. Tá? Então, é ali que entra os fluxos de segunda ordem. Então, aqui o esquema de delta hedge para volume, que é aquele fluxo de primeira ordem, né? Quando a ordem é aberta. Quando o mercado, a gente tem 3 colunas. Essa primeira é o que o mercado está fazendo, o que eu, você, o Jim Simons, o Warren Buffett, né, um fundo, o que o mercado está fazendo? Está comprando call, comprando put, vendendo a call ou vendendo put. Também dá para vender a opção, tá, pessoal? No caso da venda, você embolsa o prêmio e fica com a obrigação de entregar aquele ativo no vencimento. Isso que é vender a opção. Nessa segunda coluna é o impacto do delta, o que isso vai gerar para o dealer, né? E aqui o terceiro é qual que é a resposta do dealer quando entra esse tipo de operação. Então, por exemplo, quando um fundo está comprando call, isso gera delta positivo. Por quê? Porque o market maker ele está dando liquidez para essa compra de call, então ele está vendido nessa call. Então, ele vai ter que fazer isso daqui, ó, comprar o ativo para se redear. Então, ele vai ter que comprar ações ou contrato futuro para zerar o seu delta. O delta hedge nada mais é do que zerar o delta. O que significa delta zero? É não ter exposição direcional ao preço. O preço pode subir ou cair, que o seu financeiro, o seu PIL não muda. Porque você está ganhando numa ponta e perdendo na outra e está redeado. Tá? Se o mercado compra put, impacto de delta negativo, porque o market maker vai estar vendido nessas puts, né? Então ele vai ter que vender ações contratos futuros para se zerar. E a venda de call, delta negativo, venda de put, delta positivo. Tá? No nosso dashboard, a gente tem essa classificação que é feita pela curva de vol. A gente tem o modelo que separa calls e puts, o modelo classified para saber se essa put é comprada ou vendida, saber se essa call é comprada ou vendida, e qual é o delta que aquilo gera, tá, pessoal? Isso é importante para você saber qual o posicionamento ali. Porque dependendo de né, de como o mercado está executando, isso pode empurrar o preço para cima ou para baixo. Simples assim. Market makers não precificam as opções diretamente pelo preço. Então, a gente tem lá o bid e ask da opção, que
é simplesmente o leilão do mercado. É o que determina se a opção vai subir ou cair. Mas o dealer, ele entra e escolhe o preço que ele vai entrar de acordo com a volatilidade implícita modelada pela superfície de vol dele. E o que a gente faz? A gente vai lá e modela isso para a gente entender se o dealer está posicionado. Se a gente sabe qual é a curva, a superfície de vol do dealer, a gente consegue saber se quando sai uma ordem, aquela ordem aconteceu numa EV acima ou abaixo da EV do dealer. Se foi acima, o mercado comprou e o dealer deu liquidez. Se foi abaixo, o dealer que comprou. Simples assim, tá, pessoal? Simples no bom sentido, não é tão simples modelar isso. Mas a maneira de estimar, né, se o mercado está comprado ou vendido, ou se o dealer está comprado ou vendido, é pela superfície de volatilidade. Essa superfície é continuamente ajustada conforme novas negociações acontecem e serve como base para precificar milhares de opções em tempo real. A partir dessa superfície surgem métricas como a estrutura termo, o skill, smile, a volatilidade at the money e a volatilidade forward, futura, né? Então, esse é o modelo do Wang e do Sheng e do Tao e do Zhang. E com base nessa curva de vol, aqui a gente está pegando um vencimento, né? A gente consegue classificar se os trades são comprados ou vendidos. Então a gente tem a curva do preço, a gente tem a curva de vol do dealer e a gente tem o bid e ask. Simplesmente assim, pessoal. Se o trade sai lá no ask, é porque o mercado comprou acima, né, do preço da vol do dealer e o dealer está vendido naquilo. Se o preço sai no bid abaixo da curva, então o mercado está vendido e o dealer está comprado daquela opção. Então é dessa forma que a gente classifica se a opção é comprada ou vendida, porque isso vai gerar o sinal para a gente saber, né, como o dealer vai ter que reagir, qual é o impacto que aquela ordem vai gerar no mercado. Tá? Exemplo prático, as ferramentas ali, Gamma Levels Live, que a gente vê se o mercado está posicionado em calls, em verde, ou puts, em vermelho. E no modelo Classified, a gente vê se essas calls ou puts são compradas. Se tiver em amarelo, é porque o mercado está comprado. Se tiver em roxo, é porque o mercado está vendido. E aí o dealer é a ponta contrária desse sinal aqui, pessoal. Então essa é a opção aqui, ó. O mercado está comprado em put, tá? Então o dealer está vendido nessa put aqui, entendeu? E a gente tem, por exemplo, essa plataforma Spot Gamma, essa aqui é a nossa, que a gente consegue ver o delta das calls e das puts agregado. Não só de um strike, mas o todo, e comparar com o preço para saber como que aquilo está impactando no mercado. Né? Eu gosto muito, muito mesmo desse padrãozinho aqui, pessoal. O preço... Deixa eu ver como é que eu faço para desenhar. Estou na cor preta aqui, não está saindo nada. Eu gosto muito desse padrãozinho aqui. Vocês estão vendo aí o rabisco vermelho? O preço fazendo uma nova máxima. Mas olha o delta aqui, ó. Caindo. Em seguida, entra mais fluxo, o preço reverte, pau. Cai lá para baixo. Estão vendo o rabisqueiro aqui que eu fiz? E aqui, ó, o mercado aqui, ó. Opa. O mercado aqui, né, tentando cair e o delta subindo, né, ó. Obrigado, Jonas. Então, daqui a pouco veio a puxada aqui no delta, o preço foi lá e subiu, tá? Então, é uma das ferramentas que a gente tem, né? Esse específico é o Hero do Spot Gamma. A gente tem o nosso aqui, que na verdade é melhor, tá? A gente superou o Spot Gamma, que a gente mostra tanto o delta agregado quanto o gama. A gente agrega tudo, dá para separar 0DT de 1DT. É uma divergênciazinha ali, Marcos. É uma coisinha besta, mas quando aquilo acontece em cima de uma região importante, opa, é boletada, entendeu? E aí, pessoal,
Aquela segunda etapa do delta hedge do dealer é o hedge dos fluxos de segunda ordem, né? Que é o impacto do gama, da volatilidade e do tempo. Aqui eu tenho o impacto do gama, aqui o do tempo e aqui o da volatilidade. Vamos ver rapidamente um por um aqui. Quanto mais próximo do vencimento, maior é o gama at the money. Maior é a sensibilidade do hedge do dealer próximo do preço spot, que é o próximo do preço do ativo, né? Quando o preço sai muito longe, quando a gente está falando de uma opção muito fora do dinheiro, longe do preço do ativo, né? Ela tem um gama pequenininho. Quando o preço da opção está quase em cima do strike, o gama daquilo é gigantesco e a sensibilidade que o dealer vai ter que mexer no delta hedge dele lá é muito grande, entendeu? Por isso as regiões de gama são tão importantes, por causa desse carinha aqui que explode quando a opção. Então, quando a opção está lá em cima, fora, ela impacta de leve, pouco. Mas quando o preço explode e busca um strike, o dealer tem que mexer no hedge dele. E é aí que a gente aproveita. O tempo, pessoal, conforme vai passando o dia, ele vai empurrando o delta para as operações que estão mais próximo do preço do ativo ficar com um delta maior e as que estão longe vai meio que virando zero no final do dia perto do vencimento. Quanto mais perto do vencimento, menor, porque ele vai empurrando as opções que estão perto do preço do ativo para serem exercidas e as que não estão para virar pó, para expirarem sem valor. Tá? Então, conforme o tempo vai passando, o dealer ele vai atuando de maneira sistemática. Então, às vezes você vê um robozinho lá atuando, né? Então, entender como que está o impacto do tempo, né, que a gente chama de charm, vai ajudar você a entender, por exemplo, uma tendênciazinha ali e não entrar contra ela, tá? Mas esse impacto ele é devagar. Esse aqui e esse é violento, né? A volatilidade, quanto menor, pessoal, ó, vamos pegar uma IV, uma vol implícita de 10%. O delta, ele mexe muito mais, né, violento. Agora, quando a vol é maior, o delta ele se dispersa muito mais. O que acontece nas regiões? O dealer ele não tem aquela atuação pontual em cima do strike, não. Ele vai atuar numa faixa maior. Então, quando a vol implícita explode, não adianta você entrar com um stop curtinho ali, porque você vai estar dentro da faixa de atuação do dealer e não vai adiantar nada. Então, isso é um dos principais fatores que fazem alguns dos meus alunos tomar stop. A vol aumenta, e aí no nosso indicador, as barrinhas, elas não aumentam a largura. Cliquei errado. As barrinhas não aumentam a largura para compensar. Então, o cara ele acha que é uma região daquele tamanhozinho ali. Eu já vi aluno que chega aqui, né? O preço bate lá na região, ele pega, vende aqui com stop atrás da região para pegar uma revertida, né? Então, às vezes, a vol explodiu e essa região agora tem uma faixa de atuação grande, né? Entende? Então, a vol é o principal fator que mexe em o tamanho da região que o dealer vai ter que mexer no seu hedge. Então, se a vol implícita está pequena, o gama explode, o delta se mexe de maneira mais violenta perto do preço quando a opção entra at the money. Se a vol aumenta forte, isso dispersa bastante, fica regiões mais largas, né? Além da expectativa de movimento aumentar muito, entende? Então, dependendo se a vol está aumentando forte, a gente evita ficar operando contra a tendência. A gente tende a operar regiões onde o dealer está vendido, onde ele vai amplificar os movimentos, tá? Aí, tipo assim, tem muitas estratégias, muitas operações que dá para fazer com essas informações, tá, pessoal? Aqui, ó, um esquema de delta hedge para mudanças do preço, dependendo do regime de gamma exposure do dealer. Quando o dealer está comprado em opções, ele fica com gama positivo. Quando o dealer está vendido em opções, ele fica com gama negativo. Tá? O normal, pessoal,
em índices é o mercado ficar mais comprado em put e vendido em call, deixando o dealer em gama positivo, quando o preço sobe até uma região de call, porque ele normalmente está comprado nessas calls, e normalmente está vendido nessas puts. O mercado compra put para proteção e vende call para rentabilizar o patrimônio, para rentabilizar a ação. Tá? Agora, a maneira como o dealer executa o seu hedge e o tanto que o preço se move por isso muda dependendo se ele está em gama negativo ou positivo. Isso daqui é uma das principais informações que você tem que considerar. Porque se ele está em gama negativo, a gente até classifica uma vol maior em cima disso. O gama negativo do dealer é um input em muitos modelos de árvore de volatilidade. Tá? Muitos não. A gente e mais alguma outra pessoa que está fazendo isso. Então, em gama negativo, pessoal, quando o dealer está vendido em put ou vendido em call, se o preço cai, o delta do market maker fica cada vez mais positivo. Então, para se zerar, ele tem que vender o contrato futuro para ajustar o seu hedge. O que acontece? O preço cai e ele tem que vender mais ainda. Então, ele acaba empurrando ainda mais o preço para baixo, o que sobe ainda mais o delta e ele tem que vender mais. Então, ele próprio se squeeza. Tá? E se o preço sobe em gama negativo, o dealer ele fica com o delta cada vez mais negativo, porque o gama negativo inverte o quanto o delta anda, né? Então, se o preço explode para cima, o caso que nem hoje, por exemplo, todo mundo comprado em call, todo mundo comprando call, o dealer vendido nessas calls, a gente viu isso pela curvatura da EV, né? Claro que depois entrou venda, mas teve um período aí bem comprador. Então, o dealer fica vendido em call. Conforme o preço sobe, o dealer vai ter que comprar, ele sai comprando essas calls, porque conforme o preço sobe, o delta dele cai. Então, para se zerar, ele redia. Em gama positivo, pessoal, é um regime de gama que a vol é atenuada. Em gama negativa, a vol amplifica. Em gama positiva, a vol se comprime. Porque o sinal, o dealer, o quanto de ordem, de contrato que ele vai ter que fazer é no sentido oposto do movimento. Então, se o preço cai, o delta do dealer ele fica cada vez mais negativo, porque ele está com gama positivo. Ele ganha, né, exposição direcional de baixa com o preço caindo. Então, para se zerar, ele tem que comprar. Então, ele freia um pouco. O Gabriel perguntou, o que dita o regime de gama flip? É exatamente o posicionamento do dealer. Se ele está mais comprado ou vendido em opções. É isso. O que a gente faz para traçar o gama flip? A gente calcula toda a exposição em call, toda a exposição em put, e a gente monta o Gamma Exposure Profile. E aí a gente vê esse pontinho aqui, que é a região de flip, que é onde o gama do dealer passa de positivo para negativo e vice-versa, tá? Agora, esse modelo aqui, pessoal, é aquele modelo que usa o Open Interest, considerando todas as calls compradas e todas as puts vendidas. Isso depende do skill, tá? Tá? Então, quando o preço cai, o dealer tem que comprar. Quando o preço sobe, o dealer tem que vender. Então, ele diminui a volatilidade do mercado. Tá? Existem vários papers, vários estudos, tem até livros, né? Medindo o impacto do gama na volatilidade realizada, ou seja, quanto o ativo andou. O que é Realized Volatility? É a volatilidade realizada, volatilidade histórica, que é o quanto o ativo realmente andou. Existe a expectativa, que é a vol implícita, ou modelos preditivos aí de vol estocástica, né? Modelos de predição de vol, e existe quanto realmente o ativo andou. Então, o que é volatilidade? Volatilidade é quanto o Nasdaq andou do fechamento de ontem até hoje, e a gente hoje andou 3%. E a gente calcula isso num período.
Somente o dia de hoje não mostra toda a verdade, porque hoje foi um dia atípico, né? Mas a gente pega aí um período aí de um mês, ou 7 dias, ou um trimestre, e calcula uma média, né? Um desvio padrão que mostra a volatilidade. Isso é volatilidade realizada, pessoal. Então, quando estamos em gama positivo, o mercado anda muito menos. Ó. E a quantidade de dias de ocorrências que o mercado anda pouco é muito maior. Proporção, né? Tanto que andou. A vol realizada pequena. Agora, em gama negativo, o preço anda muito mais, a dispersão é muito maior. A volatilidade realizada é muito maior. Isso aplica em quais ativos? Todos. Qualquer ativo. Todos os ativos do mundo têm opção. Até Bitcoin e Ethereum tem, pessoal. O VIX é relevante e associado. O VIX é um índice que mede a volatilidade do S&P. Tá? O VIX, pessoal, mede qual é... O VIX é a coisa mais básica que existe. Ele mede qual é a vol de 30 dias. Simplesmente isso. Tá? É isso que o VIX mede, do SPX. Agora, e para o Nasdaq? E para o petróleo? Eu não tenho VIX. E para o ouro? Né? E para bonds? E para as ações? Ó. Então, não existe um índice da CBOE para cada ativo. Por isso, a gente calcula a volatilidade individual aí, de toda a grade de opção, não só o IV30, o 0DT também, todas as opções da grade, tudo. E a curvatura desse skill, se está subindo igual aqui, né? Ou se está em backwardation, importa para a gente saber onde está o risco. Por que o petróleo está em backwardation? Por que os contratos mais recentes estão com uma volatilidade muito maior do que os contratos para fora, né? Porque o mercado compra call de petróleo para se proteger contra escaladas de tensões. Então, o mercado está comprando call para proteção. É diferente dos índices que o mercado compra puts para proteção. Entende? E o QQQ? QQQ e MDX é o Nasdaq. A vol 0DT, ela explodiu, né? E aí puxou muito a vol 1DT. Amanhã vocês esperem uma volatilidade alta, ok? Quando virar o dia para meia-noite, vai aparecer aqui as informações, né? Até vou falar com o Rafael para, assim que sumir a 0DT, já entrar a 1DT aqui, ó. Não está aparecendo aqui porque a gente está de noite, né? E ainda... E hoje não existe opção 0DT nesse horário. A opção ela vai virar 0DT, ou seja, 0 dias para expirar amanhã, concorda? Mas a vol de amanhã, a at the money, está em 27,52 anualizada, né? Então vai estar em cerca de 1,5%, não, em quase 2% de risco de volatilidade esperada, ou seja, um range grande aí para amanhã. Todos os modelos mais modernos de vol, eles consideram a vol recente, dando um peso maior para elas, tá, pessoal? Então, a vol de hoje vai fazer preço amanhã também, entendeu? Tá, então, aqui só um exemplo, né? A vol, quando o gama do dealer está em território de gama negativo, a volatilidade aumenta e fica muito mais disperso. Tá? Aqui um outro estudo que mostra quando o dealer está em gama positivo, o retorno diário ele é menor. Repare que os retornos, aqui do caso do S&P, né, ficam dentro aqui de um desvio padrão, para cima e para baixo. Ó. Esse eixo Y é o desvio padrão, que é a vol realizada diária, né, a vol esperada diária. Então, ficam dentro aí de um desvio padrão. Em gama negativa, olha como que explode para fora. Né? Então, em gama negativo, o preço anda muito mais. Então, se tivesse uma coisa que você precisa saber para entender se o preço vai andar mais ou menos, o preço está em gama positivo ou negativo. Tá? Claro que a gente tem muito mais métricas para ajudar na leitura, mas essa é muito importante. Entendeu? E aqui um outro estudo também
Skis Metrics, né? Quando aqui no eixo X é o Gamma Exposure em bilhões de dólares do S&P, e aqui é o retorno diário, quanto o ativo andou em um dia. Então, em gama positivo, pessoal, olha como os retornos são pequenininhos. Ó. Quanto maior o gama do dealer, mais ele tem que vender conforme o preço sobe e mais ele tem que comprar quanto o preço cai. Entende? Agora, quando entra em território negativo, é o oposto. Quanto mais o preço cai, mais ele tem que vender, e quanto mais o preço sobe, mais ele tem que comprar. Então, o gama negativo não necessariamente significa queda, significa uma maior volatilidade, tanto para cima quanto para baixo, porque o dealer vai ter que operar direcionalmente. Então, olha como que explode os retornos. Ó. Tem dia aqui que andou mais de 10% S&P. Tem dia que caiu 10%. Tá? Então, é importante entender esse regime de gama, tá, pessoal? Aqui, um exemplo de operação. Né? A gente tem o nosso indicador que traça as regiões de gama EVOS aqui no gráfico e a gente decide entrar na região que mais faz sentido. Put Wall 0DT por Open Interest e Put Wall 0DT por volume. Tá? Então, era uma região com maior concentração. A gente boletou, pá, pegamos uma operação excelente. Entendeu? Então, como aprender esses modelos para ajudar a resolver seus problemas de stop loss? Alvo, região de entrada, região de saída, gerenciamento de risco, né? Quanto eu vou arriscar? Bom, se o meu stop está em 6 pontos e eu entrar com um contratinho, um contrato de NQ tem um peso de $2 por ponto, então vezes 6 pontos, eu vou perder só $12. Opa, mas a vol está me mandando usar um stop de 30 pontos. Então eu já vou usar $60 para cada contrato. Opa, a vol está me mostrando 50 pontos de stop. Opa, já é $100 por contrato. Entende? Então a volatilidade vai ditar o tamanho do seu stop e a quantidade de contratos que você tem que abrir, né? Para você não sair do gerenciamento, entendeu? Por que a gente olha esse QQQ para operar o Nasdaq? Porque o Triple Q é o maior ETF de Nasdaq. Não existem esses dados para futuro de Nasdaq? As opções de futuros de Nasdaq existem, mas o volume negociado é pequeno, perto do Nasdaq, NDX e do Triple Q, tá? O volume no Nasdaq, no Triple Q e no NDX é bem maior do que no NQ. O gama total acumulado no NDX é de 3,7 bi. O do Triple Q é de 3,56. No NQ é de 1,6. Então não é irrelevante, mas é menor. Qual eu olho? Os três. Entendeu? Que representa 100% do Nasdaq. O Luiz disse, acho que ele quis dizer que ele copia os movimentos do Nasdaq, né? Isso é um ETF do Nasdaq. O Luciano perguntou, por que você olha juros americanos? Tem peso? E é o de 30, 20, 15, 5, com certeza. Aí já foge um pouco da parte técnica de derivativos. Aí já entra num território mais macro. A gente olha curva de juros, curvatura dos spreads, se está subindo, caindo, andando de lado, se está invertendo para negativo, ou seja, curva invertida, aí é assunto para outro dia. Você olha volume financeiro? Assim, eu olho por causa do footprint eu não estou usando mais, mas por causa do Superdom, no volume profile, né? E é isso, volume profile. O Lucas perguntou, boa noite, William. No seu curso você ensina Bookmap, Spot Gamma? Bom, Bookmap é uma plataforma que pega dados level 1, 2 e 3 e tem indicadores ali para te mostrar isso. Eu vou te ensinar isso, não especificamente para o Bookmap. A gente usa o NinjaTrader e o Jigsaw. Entendeu? Spot Gamma é uma plataforma de opções. A gente tem a nossa própria que é melhor, tá, pessoal? Footprint a gente usou muito tempo. A volatilidade está tão grande
que eu parei de olhar o volume acumulado por TIC, eu olho regiões agora, tá? Jex, com certeza, é o que eu estou te ensinando aqui agora. E o Nujon Wales é outra plataforma de opções concorrente com a nossa. A gente tem a nossa. Flow Algo, não conheço. Correlações e macros, sim. Tá? Então, pessoal, como aprender esses modelos para ajudar a resolver seus problemas aí? Eu declaro aí abertas as inscrições para a mentoria Insider Trader Lab, pessoal.